Quem preferir deixar a câmera fechada, fiquem à vontade. Meninas podem deixar. Se quiserem deixar aberta, adoro ver vocês, lindas, maravilhosas aqui comigo. Para quem está chegando agora, a gente tem agora três alunas atuais e duas alunas do futuro, a Maria Eduarda, que é sobrinha de uma professora nossa, da Ana, que foi aluna também, uma professora maravilhosa. A Karine, que está vindo conhecer a gente, e as nossas divas já, a Karen, a Bruna e a Dri, que está chegando agora. Hi, Dri. How are you? I'm great, and you? Great, too. Better now. Yeah. So, my dear, Good. estava falando para Duda no comecinho, agora falando para todos, acho que a Bruna não pegou tudo. Essa aula foi preparada. Hoje a gente está tendo, para quem ainda não é aluno, né, vocês vão conhecer um formatinho. Não, não está aqui não, menina, só um minutinho. Hoje vocês vão conhecer o formatinho da aula, que é um formato de julho, né? Do mês de julho. O que acontece? Eu coloquei, os meus slides estão aqui. Hoje a gente vai falar mais a fundo como nós nunca falamos a respeito de pronúncia. Quem já é aluna já sabe que eu sou bastante detalhista na questão de pronúncia. Eu escuto vocês, eu sou uma anotadora compulsiva. Em alguns, e aí aqui a gente tem a Ká, a Bru e a Adri. Experiências totalmente diferentes, porque vocês são pessoas muito diferentes, estão em níveis diferentes de língua inglesa. Então, o que eu faço é justamente entregar o que é necessário para aquele grupo, para aquele trio ou para aquele aluno individual. É, o que- Como o meu trabalho normalmente de pronúncia, ele vai na entrega do que é necessário naquele momento para a produção da língua que vocês estão sendo solicitadas. Então, a gente está falando de férias. As palavras que vocês usaram ali que divergiram um pouco da norma culta, essas eu vou corrigir. O resto eu não vou corrigir. E quem já me conhece já sabe que eu não sou de interrupções o tempo todo. Eu escuto vocês falarem, e aí eu faço as anotações para a gente falar depois para fluir. Porque às vezes eu começo, eu vou dar um exemplo de uma das aulas que eu tive aqui com vocês. A gente começa falando, oh, how was your weekend? Oh, it was great. In Friday, I relaxed. Then on Saturday, I went to the mall, and on Sunday, I went shopping with my parents. Então, in Friday, on Sunday, on Saturday, o in, que não estava certo, eu já acertei. Então, a gente tem que. A língua é aquecimento, é igual músculo, né, gente? É muito, muito como academia, né? A gente vai aquecendo e aí vai vindo. Aí eu vou tirando do, eu vou colocando um did, por exemplo, vou tirando o presente e vou usando um tempo perfeito. A língua é um processo. E quem já vive esse processo sabe em detalhe o quanto eu respeito o processo de vocês. Mas hoje a gente vai um pouquinho mais em detalhes mais técnicos. Então, para registrar agora aqui na aula, né, na gravação. Para quem já está no processo, é só se observar. Eu vou pedir para vocês no mute repetirem junto, né, meninas? Gostaria que todas vocês pudessem repetir comigo, mas como tem mais um aluno agora chegando, como a gente tem um grupo bastante heterogêneo, vou pedir para vocês repetirem aí no mute. Hi, Renan. Good evening. A man in class. Representing the boys. Que beleza. Very good. Hello, teacher. Hello, my dear. Very good. Very, very good. Tava com dificuldade de acessar aqui pelo celular, a câmera não tá ligando, eu vou ficar aqui só no. Relax. Eu já deixei todo mundo à vontade para ligar ou não a câmera. Fiquem à vontade, porque a aula está sendo gravada. E vai ser. A gente está aqui nas informações preliminares dela. A gente vai em detalhes mais intricados, mais específicos, que é para a gente perceber. Então, fiquem à vontade para repetir. Eu vou falar e vou me policiar para dar um tempo para vocês repetirem. Para quem está chegando agora, como a Maria Eduarda, como a Karine, meninas, é só para vocês já começarem uma jornada com nível de consciência já transcendente, bem além do que a gente normalmente começa. Pode ser que muita coisa que não seja novidade para vocês, é só um despertar consciência, mas é aquela coisa, sabe?
aquela prática que a gente fala, então, eu preciso, vou dar um exemplo bem bobo, que é um exemplo digamos que é difícil na minha vida. Quando você quiser comer açúcar, coma uma proteína, tem gente que já escutou isso aqui mais de uma vez, né? Como uma proteína antes para ajudar na digestão do açúcar, porque aí o risco de você virar diabético é menor. Eu já ouvi isso várias vezes na minha vida no passado, mas isso não tinha entrado, porque às vezes assim, eu vou sair e eu vou comer açúcar, eu vou comer um bolo, eu não vou comer um salgado ou algo que seja menos, né, agressivo. E no final das contas, recentemente eu tive que voltar à médica, né, para esse momento da minha vida tão especial que estou vivendo, e ela falou de novo isso. E parece que dessa vez que ela falou, virou a chavinha. Não sei explicar por quê, porque não era novidade para mim. Só que aí virou. Aí agora, toda vez eu penso, eu raciocino antes de fazer escolhas. E aí as escolhas ficaram certinhas. Pela primeira vez eu tenho orgulho em falar de quais são meus hábitos, porque eu faço de forma raciocinada, eu faço refletindo. E é essa a intenção, meninas. Para quem está chegando agora, talvez uma descoberta, porque vocês estão. Eu ainda não conheço muito da Karine, né? A gente começou a conversar essa semana, a Maria Eduarda um pouquinho mais, mas as outras meninas já são. As outras meninas e o Renan, bendito entre nós, né? As meninas e o Renan, que é esposo de uma professora. Nós temos duas professoras maravilhosas que trabalham aqui na escola. A esposa do Renan, que é a Lígia, e a tia da Maria Eduarda, que é a Ana, são espetaculares. Chegaram no C1, uma delas já fez, inclusive o C1 Advanced, já tem exame de Cambridge aprovada. Então, são pessoas que realmente passaram por todo esse processo e ele dá resultado para todos nós. Vou parar de falar meninas, Renan, porque não tem cabimento, né? Não vou falar mais meninas. Esse processo Não dá, fala. meu Deus, né? Para todos, né? Esse processo dá resultado. Gente, eu falo gente, que eu acho que fica melhor, né? Paulistano, não sei se tá todo mundo de São Paulo aqui, né? Mas os paulistanos gostam de falar gente, né? Gente, dá muito resultado quando a gente olha com esse olhar de contemplação do outro. Às vezes a gente está tão imerso na nossa língua que a gente não percebe o que o outro está fazendo de diferente. E vamos lá, já tivemos uma boa introdução. Vamos então, de fato, porque a gente soa brasileiro quando fala inglês, e isso pode acontecer em todos os níveis. A1, pré-A1, que é o iniciante, que é a nossa turma de sábado que está começando lá em agosto. A1, A2, que já é um pré-intermediário. B1 e B2, que são intermediários, B2 já é high inter, né? Já é quase avançado, e C1. Isso acontece quase que a vida toda, às vezes, gente. Por quê? A gente tem certos hábitos da nossa língua materna que, quando não percebidos ou não observados com um olhar ideal, eles se replicam em inglês automaticamente. O primeiro deles, deixa eu buscar o meu red dot, agora fica mais fácil. É um vocalismo aberto, são as vogais. Então, uma coisa que talvez vocês já tenham ouvido aqui, talvez eu tenha falado um pouquinho mais disso para Bruno, só para Bruna, porque os outros eu acho que eu não falei muito disso ainda. Então, talvez ainda soe meio, né? Mas isso, gente, dá uma autoridade no idioma muito grande, que é o som das vogais. O que mais vai mudar entre a nossa língua, português do Brasil, estamos falando só de português brasileiro aqui, e o espanhol, o inglês, isso tanto norte-americano quanto britânico, e as variações de norte-americano, britânico e australiano estão concentradas nas vogais, inclusive, assim como o português de Portugal e o do Brasil também está. Nós somos altamente vocálicos e o português de Portugal é altamente consonantal. Para quem já teve alguma experiência com o português de Portugal, a gente fala que esta é uma aula especial. Eles vão falar que o mal especial é um especial. As consoantes são mais fortes que as vogais. E isso, curiosamente, se replica no inglês também. Tem uma dica, eu acho, isso eu nunca comentei em aula porque é mais técnico, mas a gente vai ter uma parte das vogais muito bem pronunciada em inglês e as outras vão sumir ou vão se transformar num som só, para todas.
Então, inglês não é difícil, né? Mas é diferente. E quando eu enxergo isso, a minha vida vai muito mais suave, fica muito mais limpa a minha pronúncia. Então, eu tive na faculdade, há um tempinho atrás, há 30 anos atrás, eu tive na faculdade um professor que falava que nós brasileiros, pelo nosso aparelho fonador, nós temos a capacidade de falar um inglês de espião. A gente viaja e ninguém sabe de onde a gente é. E podem ver que algumas nacionalidades, hispanos, árabes, alemães, quando eles falam, existem ali alguns traços marcantes, falar, você deve ser da Alemanha, você deve ser nativo de espanhol. O brasileiro também tem, mas ele tem o aparelho fonador mais propício para limpar e deixar muito perfeitinho. Então, porque o nosso aparelho fonador é assim, o português do Brasil, né? Nós, brasileiros, temos um aparelho fonador bastante neutro e adaptável. E aí vamos entender esses detalhes. Português, a gente tem 5 vogais em todas as línguas ocidentais, né, gente? A, E, I, O, U. A quantidade de vogais não vai mudar. O que muda é, em português, a gente tem 8 sons. A gente tem A, I, U, E aberto, o E fechado, que é aquele circunflexo, ou o E comum, e o E de fé, café, O fechado, que é o O comum, ou circunflexo, e o O aberto de dó, de pó. E a gente tem o ã do ão, coração, paixão, São Paulo. A gente tem esses 8 sons. Acabou. E quando a gente olha para a letra A, o único som do português vai ser A. Quando a gente olha para o E, vai mudar, né? Por exemplo, em Salvador, o alfabeto é falado diferentemente aqui no Sudeste. Sudeste não, São Paulo, né, gente? Porque no Rio eu tenho alguns grupos que tem pessoas de várias regiões. Então, um dos grupos tem uma menina de Brasília, uma de Goiânia, uma de Minas, uma do Rio de Janeiro, uma do Recife, e no final, são 5. E no final das contas, é muito diferente a forma delas falarem. Então, isso aqui também tem uma questão regional, mas uma verdade assim mais ampla, né? Assim, seguindo a norma culta da Academia Brasileira de Letras, a norma culta. A gente tem esses 8 sons. O inglês tem 12 sons. E o que acontece? Às vezes eu vou ter sons como, por exemplo, o E junto com o A, como em head, my head, em a minha cabeça. Aí vai ser um som de E, head. Essas 2 vogais vão ter um som, que é o que eu tô falando aqui de tombo, só para deixar claro do que eu tô falando aqui. São sons de vogais, né? Só que o A não tem o som do nosso A, o E não tem o som do nosso E, o I não tem o som do nosso I, o O mais ou menos similar, e o U, nada de som de U. Então começa por aí o problema, porque as vogais não são o que elas parecem. Elas já começam aí dando uma pequena rasteirinha na gente no começo. E aí elas se juntam, né? Como aqui em head, né? Só que aí a gente pode ter palavras que vão ser completamente grafia igual, e esta é a questão do inglês que eu já quero chamar o olhar, vocês, né? Chamar a atenção, esse olhar especial. Aqui é o mesmo E e o mesmo A, mas não é bat, é beach. Forte, hein, gente? É beach. É um som de I, o I do português. Ou seja, não há padrão gráfico. Se eu ver a o tio em português, ele vai ser sempre ão, que é anasalado. Se eu ver e e a em inglês, vai ter variação. Então, inglês é uma língua que precisa de vivência, assim, não quero criar ansiedade, nem frustração em ninguém, muito pelo contrário, a intenção é que vocês já comecem com esse olhar, como é que eu faço você? Como é que eu falo você? E por essa razão, essa aula sobre como aprender, segredos para aprender uma língua estrangeira, que é para deixar robusta a nossa jornada, a gente teve na semana passada, quem quiser só pedir o link que eu compartilho. Mas a Adri e a Karen não precisam, elas estavam aqui nessa aula da quinta-feira.
E o que eu falei lá, eu tenho que repetir aqui até para evitar de criar aquela coisa. Ai, que coisa esse negócio, né? Porque dá uma ansiedade, assim, um desconforto, né? Pensar que a gente vai ter que dar conta do novo, né? Não é exatamente um padrão. Existem padrões, mas eles não são tão, digamos que, estruturados, tão sólidos como os de português. O segredo é viver a língua, de fato. A gente pode falar um pouquinho mais lá no final, especialmente para quem está chegando, mas é viver a língua. É assistir filme, é ouvir música, é usar Duolingo, é fazer tarefas, né? Para que vocês têm duas ferramentas potentes aqui, uma é o Duo Max e a outra é a FlexG. É de fato estar em contato. Estar em contato, gente, é mais ou menos. Eu vou dar uma piada bem assim, uma referência bem nada a ver. É mais ou menos como o Mondial. A gente, que para mim é um dos medicamentos, eu não uso, mas é um dos medicamentos mais revolucionários de perda, porque todo mundo tá ficando magrinho de fato, né? Assim, sem entrar controvérsias ou assim, esses pontos polêmicos, mas de fato todo mundo tá ficando magrinho. Então é aquela coisa que vai te dar resultado mesmo. Não é assim, deu resultado para ela porque ela já tinha X ou tinha Y. Não, não. De fato, os resultados, se você não colher um tipo de resultado, você vai colher outro, de fato. Mas, assim, referências à parte. Em inglês tem 12 sons, então a gente tem que ter esse olhar atento. E alguns sons são reduzidos. Duas letras em português são dois sons. Duas letras em inglês são um som só, como eu mostrei para vocês, head and beach. E aqui é a praia. Toda sílaba pesa igual. Em português, isso é uma coisa que a gente fala na aula de comparativos, que a turma do Renan está passando por eles, ou passou recentemente, né? Pelos comparativos. Quando a gente pensa numa palavra, por exemplo, simpático. Todas as sílabas são importantes. A gente vai ter um padrão silábico. Então, eu acho até interessante, muitos de vocês, quem já é aluno já me ouviu falar disso, e eu acho que é interessante. Não quero que ninguém saia daqui com diploma de ensino de língua portuguesa, muito pelo contrário, não quero transformá-los em linguistas, mas quero empoderá-los e empoderá-las com essa percepção apuradinha. Lá na terceira, quarta, quinta série, né? A gente aprende quais são os padrões de tonicidade das sílabas, né? Então a gente tem Canadá, por exemplo, escola, só que tem que colocar separadinha. Deixa eu tentar colocar de uma forma que fique um pouco mais organizadinho aqui em cima. Canadá, escola e simpático. Em português, o nosso padrão silábico, ele é muito, mas muito diferente de inglês. E quando eu me dou conta disso, meu inglês já começa lindo desde o dia 1, né? Haja vista o Renan. O Renan está aqui para provar, não precisa ficar com vergonha, o Renan pode se empoderar. Quando a gente começa com consciência linguística, o padrão vai lindamente. A gente começa falando limpo desde o início. Em português, a gente tem última sílaba, que é a nossa contagem é de trás para frente, do fim para o começo, né? Última sílaba forte, Canadá, baú, são as oxítonas. Do fim para o começo, a segunda sílaba, que é antepenúltima, é o padrão das paroxítonas. E a terceira, que é o último padrão, né? Que é da contagem, é a antepenúltima sílaba, são as proparoxítonas. Português é assim. A gente tem uma minoria de proparoxítonas, pouquíssimas palavras em português são proparoxítonas. Uma quantidade um pouquinho maior, mas muito pequena, de oxítonas. E uma quantidade avassaladora, e que quase que modela a nossa língua, de paroxítonas. Trabalho, escola, aula, vista, rua, dinheiro. Inglês não, inglês é oxítono lá, inglês tem acento no final. Então a maioria, assim, para resumir agora, de sair da parte técnica, a maioria das palavras tem a sílaba forte no meio em português, a grande, avassaladora maioria delas. E o que nós fazemos quando aprendemos outra língua?
Espelhamos, porque é natural, gente. A gente não é bebê, não estamos na primeira infância, não estamos ainda em processo de aprendizado linguístico, a gente já tem uma língua materna embutida. Então, é normal que ela esteja ali presente. A parte do cérebro, eu estou fazendo assim, eu não sei exatamente onde fica, gente. Ainda preciso dessa aula de anatomia para entender onde é que fica armazenada cada informação. Mas, assim, uma parte do cérebro, uma área do cérebro, ela armazena a nossa língua materna ou nossas línguas maternas para crianças que têm um ambiente com exposição a mais de uma língua. Claro, pode ser quantas forem, mas isso é lá na primeira infância. Passou a primeira infância, tudo é armazenado em outro lugar do cérebro e eles se conectam para produzir linguagem. Então, é natural que a gente assim, replique para outro idioma de aprendizado, seja ele qual for, inglês, romeno, espanhol, francês, alemão, qualquer que seja. O fato é que inglês não tem nada disso, não, gente. E a sílaba tônica do inglês vai, assim, com uma avassaladora maioria de casos, estar aqui no começo da palavra. Então, percebam que Canadá em inglês vai virar Canada. Escola vai virar school. Só que aí o escola do português, voltando aqui para esse tema que a gente está falando, né? Tem 3 sílabas, escola, e como eu comentei, o tema, né? O título desse tema que a gente está falando, toda sílaba pesa igual. Em inglês tem uma estrutura perdão, português tem uma estrutura silábica. Em inglês, não. School, uma sílaba só. Isso tudo de letrinha, uma sílaba só. School. Porque em inglês é acentual aqui. Em inglês tem um ritmo acentual. Ele é passado, o passo, né? O ritmo de fala é marcado pela entonação, e a entonação dele está no começo. Friendly. Simpático é a palavra, é uma derivação de friend. Então, olha só, uma palavra de 8 letras, friendly. E o stress está aqui no começo. A sílaba forte é essa primeira aqui, friend. Porque a palavra amigo em inglês tem uma sílaba só, friend. É um som só. Então, quando a gente percebe isso, aquela nossa preocupação embutida em falar todas as letrinhas, porque eu acho que eu tô falando errado. E, gente, é muito curioso. Eu tenho alunos de muitas faixas etárias. E tenho alunos de muitos backgrounds, muitos históricos. Alguns já moraram fora, outros já viajaram, outros não puderam viajar ou não puderam morar fora. Outros têm mais manejo, trabalham com a língua, não trabalham. Tem um ambiente que não familiar, assim, em casa, que não tem muito interesse em língua. Outros têm um ambiente totalmente interessado. Então, é muito. A gente tem hoje 60 alunos. São 60 realidades, praticamente. É muito interessante, mas algumas, logicamente, são muito similares. E quando eu percebo na segunda, nas aulas da terça, depois nas aulas da quarta, é um padrão nosso, né, de falantes nativos de língua portuguesa, de se preocupar se a gente está falando todas as letrinhas. Porque a gente até come algumas letras no português, né? Mas eu adoro a letra. Eu demorei um tempão, gente, para entender uma música da Rita Lee que falava deixa pra lá. Eu não sabia aquela palavra, eu achei que era xalala. Eu cantava errado um tempão. Até que eu entendi. Ah, é deixa pra lá. Deixa pra lá. Que eu também falar, deixa pra lá. A gente come uma sílaba inteira para falar isso e para falar várias outras coisas, né? Bora, né? Bora tomar um café. A gente come várias sílabas, mas isso é algo muito instintivo. A gente cresceu nesse ambiente, acredito que todos nós aqui, né? Quem está chegando depois me conta. Em inglês tem também esse tipo de coisa, mas é outro tipo de padrão, né, gente? Uma coisa que eu gosto, talvez eu esteja aqui preaching to the converted, rezando para o vigário, alguns de vocês já sabem, mas para a gente deixar todo mundo na mesma página, né? Como a gente fala em inglês. Português, espanhol, italiano, francês, são línguas com contribuições massivas do latim, né? Que era a língua do Império Romano, lá na Itália, historicamente, né? Há muitos séculos. Então, a nossa língua, ela é quase que predominantemente baseada em latim, que tem esse padrão, né? Que a gente está vendo aqui. Já em inglês, não é uma língua
massivamente baseada em latim. Eles são a interferência, a maior, digamos que a maior contribuição que eles tiveram, que são as palavras do dia a dia. Comer, acordar, dormir, trabalhar, dinheiro, telefone, janela, essas palavras corriqueiras que nós aprendemos ainda na primeira infância. São 500, a média de uma pessoa, né, de um falante do dia a dia são 500 palavras. As palavras do inglês são de origem germânica, são grupos. Então, pode ver, school, até soa como escola, mas olha como escreve, que coisa. Porque não é a mesma, não é a mesma origem, muitas vezes. Ou existem outras interferências ali. Simpático e friendly não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, fica completamente assim, não dá para saber. A gente não olha para friendly e pensa, essa palavra deve ser simpático. A gente pensa em amigo, em amizade. Tá distante, claro, não é tão difícil. Mas a gente vai pegando esse manejo e muitas vezes desde o dia um. Existem alunos que, assim, se degladeiam com isso a vida toda, acreditem. Não, porque não é tão fácil assim, né, gente? Eu não estou usando a palavra fácil, vejam bem. É diferente. Eu acho que a palavra diferente ela é muito pertinente aqui, porque é só diferente. Mas eu preciso conhecer essa diferença. Se eu não conheço, eu vou ficar a vida toda, assim, lutando com esses sons e às vezes falando inglês menos, num nível de conhecimento menor do que eu gostaria, porque cada um de nós tem o nosso objetivo. Isso é um fato. Cada um vai até onde deseja ir. A terceira aqui é o reflexo de nasalizar, que difícil falar, sorry. Nasalizar ou abrir as vogais finais. Isso aqui, nossa, gente, é algo que eu fiz pelo menos uma década. Eu estudo inglês desde 17 anos de idade, há 30 anos já, quase mais. E no final das contas, eu fiz isso tanto tempo da minha vida porque eu não tinha conhecimento de que não era assim. Então, a gente fala, por exemplo, esse E vira I, esse O vira U. Por exemplo, a minha classe tirou várias notas altas. Estou dando exemplo aqui, quinta série, né? O meu grupo é de nível básico, é iniciante, é de nível avançado. Então, vejam que classe, a gente fala a minha classe, o meu grupo. Alguns lugares no Brasil falam assim. Eu sei que o Paraná fala assim, muito graficamente. Eles falam. O pessoal lá do sul fala muita coisa parecida com o espanhol, inclusive, gente. O espanhol é mais gráfico que a gente. É impressionante. Se a gente comparar português, espanhol e inglês, a língua mais intricada, mais assim, que mais dá trabalho, acreditem, gente, é a nossa. Vocês podem pensar assim, para você, né? Você já sabe. Não. Acreditem, no processo a gente vai se dando conta. Para quem já estudou os dois aí, inclusive, né, cara? É impressionante. O espanhol consegue bater o inglês em alguns aspectos, assim, impressionante. Quando a gente quer sair do portunhol, né? Quer falar um espanhol limpinho. É impressionante. Mas aí voltando aqui, né, assim, tô tentando é, trazer um monte de informação para vocês poderem refletir e para levar para o dia a dia. A próxima música que eu vou ouvir, a próxima letra que eu vou ver, o próximo filme que eu vou assistir, qualquer coisa, gente. Vivendo inglês. Quando eu viver, eu vou ficar olhando como é que eles fazem isso aqui só para ver o que aquela professora falou. Eu quero ver se isso de fato vai acontecer. E aí a gente vai percebendo, né? Então, isso aqui é o que o português faz. Aí a gente puxa, por que eu usei esses exemplinhos? Segundo as intenções, second. Isso vai virar class, não vai ter vogal no final. Esse aqui vai virar group. E aí, o que a gente faz como brasileiros? Group, tem um P, é group. My group. Não, não. Então, esse abrir uma vogal que não está ali, ou abrir trazer um som de vogal para consoante, é muito comum, porque a gente se sente mais confiante. Ou a gente está falando, por exemplo, my name is Karen, my group is basic, my class is
O class até tudo bem, porque o som do S não tem quase perrengue nenhum, meninas, mas meninas e meninos. Sorry. Mas group, sim, é group. Porque o som da consoante, ele é curtinho. A gente vai falar mais disso depois. Então, a gente não tem isso aqui. Nem muda para E para I, nem muda O para U, e nem tem som de. Às vezes não vai ter vogal e tá tudo certo. Quando a gente observa isso nesse formato, fica lindo o nosso inglês desde o comecinho. E toda vogal antes de M, como amanhã, ou antes de N, como ah, tanto, por exemplo, eu estudo tanto, né? Elas são anasaladas. E aí é uma coisa, eu não sei se todo mundo já percebeu. Quando nós brasileiros, porque nem nenhum dos nossos vizinhos faz isso. O francês é um pouquinho, mas o som não é igual, gente. Eu nem vou dar exemplo porque eu não me arrisco, né? Estamos numa aula de inglês, claro, mas a gente vai buscando aí bagagens que possamos ter para apoiar a nossa memória. Ah, é mesmo, aquela cantora fala assim, aquele meme, aquela situação. Então, quando a gente fala, se a gente colocar o dedo assim no nariz, a gente sente amanhã, São Paulo, coração. Aqui tem uma vibração. Essa vibração não se espelha nem em inglês, nem em espanhol, nem em italiano. Andiamo, não é andiamo, andiamo, vamos embora. Andiamo, vamos. Não se espelha, né? Aí a gente vai percebendo que o português, Portugal também tem isso, claro, né? Mas o português usa o nariz para produzir. Então, isso aqui que eu tô falando nasalizada, que é um termo assim meio. Para quem não sabe, para quem ainda não conhece, é isso aqui. E no final das contas, é isso aqui. Nada disso acontece em inglês, gente. Então, é São Paulo. Né? Quando eles falam, I like São Paulo é porque é sal, não tem o som do nariz. E isso é difícil, tanto para o hispano, falante de espanhol nativo, quanto para o anglófono, né, falante de inglês. É muito difícil produzir esse som. Isso aqui não vai lá para o inglês, lembre-se. Seguindo aqui. Então vamos falar mais detalhes agora. A gente falou lá no comecinho de por que que a gente soa brasileiro. O que que eu tô fazendo aqui que meu inglês não tá saindo igual o da série, do pessoal que entra na minha reunião de lessons learned, do pessoal da empresa. Por que que tá diferente? Eu não tá igual. Aí eu entro lá na FlexD para fazer tarefa e aquele ponteirinho desgraçado não me deixa ficar falando que tá errado. E eu fico lá meia hora pronunciando, ele não deixa eu passar. Não é meia hora, estou exagerando aqui, mas são relatos de alunos. A FlexD, ela é muito fina, né, nessa trama de verificação de pronúncia. Se eu não tiver esse tipo de percepção, vai ser difícil mesmo, gente. Não tem jeito. Eles fizeram alguns ajustes lá de pronúncia na plataforma para ficar menos difícil. Mas, sim, a FlexD não veio para facilitar de fato a nossa vida, ela veio para desafiar a gente, né? O Duolingo já é um pouco mais suave. A FlexD, wow, amazing. Yeah. Big stuff. E aí, a FlexD é algo comum a todo mundo. Eu não sei quem entrou agora, mas você é muito bem-vindo ou bem-vinda. Ai, se quiser colocar seu nominho aqui, a gente tá de câmerinha fechada todo mundo, porque a aula está sendo gravada. E welcome to our class, my dear. Falamos dos detalhezinhos dos brasileiros, agora vamos falar das vogais, né? Vamos detalhar. As vogais são de fato o maior gargalo, gente, porque português tem pares que, por exemplo, não é que não distingue. Para gente, esse som não existe. A gente tem a letra E fechada de elefante e telefone, e a letra E aberta de fé, de café. São só dois sons. Em inglês, não, tem mais sons, as letrinhas vão ter mais de um som. Então a gente vai por comparação, porque em inglês tem a consoante. O E e o E do português são aberta ou fechada. Aberta, fé, fechada, telefone. Em inglês tem o som curto e o som longo. Ops, estou ao contrário. O som curto e o som longo.
Qual é a diferença de sons de inglês que a gente vai, que são aqueles minimal pairs, aqueles parezinhos de palavras que a gente está falando uma coisa e na verdade sai outra às vezes, né? Por exemplo, sheep, que é a ovelha. Quem aí gosta do desenho? Shaun the Sheep. Assistiu em português? Assiste em inglês também, que é muito legal. Shaun the Sheep, yeah, que é a ovelha. São dois Es, e vejam, os dois Es têm som de I longo. Esses dois triângulos, né, invertidos um sobre o outro, é como se fosse dois pontos, né? Ele indica que o som é longo, é alongado, sheep. Yeah. Por exemplo, aqui no Brasil comemos muito carne de boi, é muito comum, né? Tirando os veganos, claro, vegetarianos, comemos, em geral, a população aprecia a carne de boi e a disponibilidade é ampla. É caro, mas é amplo, né? Lá na Inglaterra, na Escócia, o que eles comem muito, inclusive o prato típico deles na Escócia, perdão, é sheep, é a carne da ovelha, que é o haggis, né? Aquela buchada de ovelha super peculiar, desafio para os brasileiros, né? É, é, uns amam, outros odeiam, né? Assim, mais ou menos ninguém nunca me falou, ah, mais ou menos. Não, é um caso de amor ou ódio, né, gente? Amor ou repulsa. Já a outra palavrinha, ship, como Titanic, yeah. Ship é o i curtinho, pode ver que é só um pauzinho ali, isso aqui são símbolos fonéticos, que lá no passado, quando nós não tínhamos esses dicionários maravilhosos de hoje em dia, né, gente? Eu já mostrei para muitos aqui. Quando a gente vai até o dicionário, hoje em dia ainda existe a transcrição fonética, tanto no dicionário de português, Aurélio, Caldas Aulete, Micaele, seja qual for. No de inglês, no de espanhol, todos eles têm a transcrição. Porque antigamente a gente só tinha o símbolo, tinha que ter aula eu tive aula na faculdade de fonética para aprender aqueles símbolos. Era um enrosquinho, viu, gente? Graças a Deus, quando a gente, deixa eu ver cheese, deixa eu dar um outro exemplo aqui do que a gente está falando, né? Cheese, tenho certeza que todo mundo já conhece essa palavrinha. Essa daqui é amplamente conhecida. Olha só o que eles colocam, quais são os símbolos fonéticos. É um ch, i, z, cheese. Antigamente só tinha isso aqui. Hoje em dia tem cheese, esse maravilhoso, esse speaker para ajudar a gente. A tecnologia é maravilhosa, né, gente? Então, hoje em dia, isso aqui fica até me parece um desenho, né? Porque já não tem mais utilidade para a gente. A tecnologia veio para substituir isso. Mas, numa aula, né, como a nossa, a gente vai usá-lo porque ele é muito ele é apropriado para mostrar essa diferença. Vocês não vão usar isso aqui para nada na vida de vocês, fiquem tranquilos. É só para este momento de perceber. Para mim, sheep e sheep é a mesma coisa. Eu tenho que tomar cuidado. O que eu estou falando? Eu estou falando dois navios ou estou falando duas ovelhas? Quando o i mais curto é um sorriso. Peraí. O I mais longo, né? O óculos precisa ser trocado. O I mais longo é um sorriso esticado. Por exemplo, o que eles comem, né, na Escócia? Sheep. É um sorriso. Já no I curtinho, de ship, ele é como um E. Por exemplo, café, ship. É um formato bem similar. É uma boca mais relaxada. A gente não estica nada, ela é relaxada. É como um E curto, né? Mas não é o E. Vejam bem, né? É movimento da boca. Então, por exemplo, Titanic was a big ship. E aí, já vou puxar, né, esse detalhezinho. Percebam que esse she são dois E's com som de I. E esse ship aqui é um I só com som de E circunflexo, como na palavra bênção. Acho que só a palavra bênção em português me ocorre agora com o circunflexo. Vejam bem, ou seja, a letra E e a letra I não são o que elas parecem. Aqui a gente já começa a treinar aquele pensamento do olhar para a palavra e procurar ouvir sem que o português, porque é muito comum, gente. Foi o meu caso, como eu comecei aos 14 anos a estudar inglês, comecei aos 14, falei errada. A minha faculdade começou aos 17, mas a minha jornada começou num centro de idiomas aos 14 anos. E eu olhava para a palavra e eu achava que eu sabia pronunciar olhando para a grafia dela.
Aí a vivência, porque eu amava música, né? A vivência foi me permitindo repetir, porque música cola, tem uma cola mental espetacular, né, gente? Então, é esse o detalhe que eu quero chamar a atenção de vocês. É, eu gosto muito de repetir isso durante a aula, porque isso vai dando confiança, dá uma qualidade, claro, né? E uma confiança para a gente falar muito grande, que em inglês é um processo. Para quem já estudou alguma vez na vida sabe, né? Para quem só estudou na escola, o colégio tem outras metas, ele prepara para uma aprovação universitária. Ele não prepara para a vida, em geral, né? Pelo menos os antigos. Hoje tem colégio bilíngue, tem um monte de propostas diferentes, aí eu já não posso falar muito porque eu não estou muito por dentro, né? A minha área é essa só. Mas é, é muito diferente o que eu escrevo e o que eu falo. E quando eu sei disso, meu inglês decola, vai muito mais limpinho. O segundo é o mesmo. Vejam que aqui era a letra I, agora é a letra U. O longo e o curto. Agora vocês já estão sabendo, né? Food, todo mundo conhece essa palavrinha, tenho certeza. E foot, que é o pé. Não falo food, eu falo foot. É curtinho. Food, foot. Yeah. E é o mesmo dois Os. Meu Deus. Yeah. Eu não falo book, eu falo book. Aquela frase clássica que acho que é programa da ESPN. The book is on the table. Que fala de futebol, inclusive, né? Para quem não sei, quem, os amantes de futebol aí. Não sei se existe ainda, inclusive, porque eu não sou grande conhecedora. É book, não é book. My English book. Não. É book. Mas eu falo food, eu não falo food. É I'm food. Aí a gente fala certinho em inglês. Então, não é o curtinho. Aqui é um mais comprido. E aí a gente. Isso aqui a gente não erra. O brasileiro não erra. Eu só tô aqui trazendo percepção de língua. Mas aqui não conheço ninguém que fale errado. Ninguém, ninguém. Aqui sim. É o é, o e o ó. Esse A alongado, gente, olha que coisa maravilhosa, né? Ele tem um som que é o A misturado com o ó. Então, a gente vai falar cat, essa todo mundo sabe, tenho certeza. Cut, que é o cortar, e cord. Na Inglaterra esse R não se pronuncia, né? O inglês britânico não pronuncia o R, então vira caught. Então é um O. Mas não é um O, caught. Não, não é um O deliberado. É uma mistura do A com o O. Caught. Aí, no final de semana, a gente foi correr on a cart. Yeah. Aí que tá. Então, tudo vira A, mas não é A. Não é cat, é cut, né? É diferente. Então, a gente tem movimentos. Eu não vou ser muito aqui, por exemplo, esse aqui é engraçado, né? Eu gostei. Uma boca bem aberta imitando bode. Cat, como é bem assim. Já o outro é curto, é um cut. Ele é aqui, cut, né? Aqui. E o O, ele é um pouco mais, ele tem a língua um pouco mais baixa. Court. Parece que a língua afunda um pouquinho. Mas, gente, assim, sendo honesta com vocês, eu quis trazer algo mais técnico, mas eu não lembro de nada disso. O que acontece, assim, eu vou falando ao longo da aula e lá no final eu faço a última reprodução. É assim, água mole em pedra dura, tanto bate que eu falo inglês lindo. É essa a intenção. A repetição é muito potente. Quem me conhece sabe o quanto eu repito isso, né? Já devem estar, assim, calvos, né? Se não carecas de ouvir a mesma coisa, Jesus. Mas repetição é muito potente. Quando eu vivo a língua, eu ouço música, eu assisto, eu vivo a língua de uma forma em que eu perceba, entenda a língua sendo produzida. Isso aqui acontece naturalmente, eu não preciso de nada disso aqui. É só para eu saber onde eu estou errando, se eu estou lá na FlexD, no Duolingo. Mas, ou se alguém está fazendo uma careta tipo, ah, é um estrangeiro que não está entendendo direito, onde estou errando, né? Mas, no geral, não precisa lembrar de nada disso, gente. Vocês vão receber essa apresentação. Fiquem tranquilos, tranquilos e tranquilas, porque não precisa lembrar de formato, é só para ajudar, para facilitar. Mas vocês vão produzir naturalmente, vivendo, trazendo a língua o quanto possível, claro, para o dia a dia de vocês. Aí a gente tem esse Gente, não sei se vocês passaram por essa fase, a minha fase é antiga, né? Tem um monte de novinho aqui.
Mas, para a galera do 40 mais, a gente tinha na quinta série, assim, quando alguém falava alguma besteira na sala, sabe? A gente fazia isso. Isso aqui é o som do inglês, é o bird, é o work, é o learn. Só que não é work, não é um O, de fato, não é um I, né? É um Bird, work, I work a lot. Não é nem work, não é um work com O, é um work, é mais aberto. Então, não é nem air, nem or, não é learn, não é learn. Às vezes eu quero falar as duas vogais, muitos alunos no início querem falar as duas. I'm learning. Não, não é comprido assim, é learning, é de fato. É parecido com aquele som da quinta série. Então, só que não tem em português. Só tem na quinta série. E de fato, gente, aquela quinta série que habita na gente depois que a gente sai dela é tão gostosa, né? É uma vogal central. Então o lab é neutro. Bird, ó, nem mexe direito. Bird, work, learn. O que vai mexer é lá dentro, mas o lab em si não mexe muito. E o último aqui, about. Esse aqui é disruptivo, gente. Isso aqui é o grande segredo do inglês. Esse símbolo aqui, que é uma letra E, né, cursiva, de ponta cabeça, ele é o schwa. Isso aqui foi uma das coisas que mais me empoderou quando eu, de fato, comecei a entender por que, assim, comecei a ter mais um manejo melhor de pronunciar lá, né, no meu processo. Quando a gente fala, por exemplo, eu vou falar para da minha família. My mother, my father, uh, my cat, né? No meu caso, eu tenho um gato. Deixa eu pensar numa palavra diferente. My, vou pensar vou incluir aqui, não tem nada a ver com família, mas vou incluir aqui um neighbor, meu vizinho, né? O que que acontece nessas palavras? Podem perceber que aqui, essa sílaba de mother, porque eu não falo mother, eu falo mother, father, cat, que é uma sílaba só, né? Neighbor, eu não falo neighbor, eu falo neighbor. Essas sílabas fortes, eu tô falando ma, tô falando fó, tô falando cat, tô falando nei. Tô falando de forma forte, de forma com tonicidade. Esse sonzinho de que a gente se refere aqui, ele fala do quê? Dessa outra sílaba fraca. O que que acontece? Vai ser o som que está escrito ali? Não. Vai ser um sonzinho que é uma vogal preguiçosa. É um a, assim, mother, father, ou no inglês norte-americano, mother, father, neighbor. É tudo igual. Não, mas aqui é O e aqui é E, não é neighbor. Não, neighbor, father, mother. É tudo o mesmo som. Então, about. Esse primeiro A não é about, é about. Sofa, fa. Yeah. A maioria das sílabas que não são forte. Vejam que em português, a gente também tem isso em português, assim, essa questão de alteração. Por exemplo, classe. Minha classe ganhou no campeonato de vôlei. Classe. Clá é a sílaba forte. No si, no C, né? SSE, lembram do exemplo lá no outro slide? O E vai virar I, ele vai perder força, vai mudar de som. Aqui também muda de som. Então, às vezes a gente pensa, nossa, quem que inventou isso? Meu Deus do céu, que confuso. Igualzinho aqui, gente. A maioria das coisas não é idêntica no sentido de produção de som, mas é idêntica no sentido de raciocínio. Olhou para o português, pode ver que tem uma coisa equivalente ali. Então, a gente faz a mesma coisa, e esse é um dos sons mais frequentes. Então, a gente vai deixando o nosso inglês bonito, assim, não, mas não bonito. Eu não vejo, acho que o meu melhor amigo neste momento, de muita clareza, né, como profissional que trabalha com isso, é meu erro. E não só nisso, em tudo, na costura, na dança. O erro é uma das ferramentas mais preciosas que a vida tem para nos ensinar, para trazer conhecimento para a gente em tudo. E aqui também, eu errei muito no passado até chegar, né, nessa percepção. E a gente vai se percebendo, a gente tem que se permitir sempre errar, acertar e errar. Acertamos e erramos, de fato, né? Então é isso aqui.
E aí, o que acontece, assim, num resumão, né? Toda vogal escrita em português, ela é pronunciada ou forte ou fraca, sempre. Em inglês, só a vogal da sílaba tônica, ela é pronunciada de fato com força, né? As outras viram esse sonzinho, yeah. Por isso a gente tem tanto, por exemplo, going to, para quem já estudou, vira gonna. Então, porque a gente juntou duas palavrinhas e a segunda não tem força. É esse schwa ali dando o ar da graça, gente. É muito interessante isso. Aí a gente vai para as consoantes, né? A gente falou das vogais. Agora a gente vai para as consoantes, né? Que são os sons que mais denunciam o sotaque. Aqui, esses daqui realmente falam. Você não é nativo. Você é brasileiro, inclusive. E aí tem alguns. Eu separei aqui só os de fato, não todas, né? A gente não vai estudar o alfabeto inteiro, não. A gente vai falar só de fato as consoantes que mais denunciam o nosso sotaque, né? Que falar você é brasileiro falando inglês no começo, se a gente não tem esse conhecimento, deixemos bem claro isso. Quando a gente. O primeiro som tem que ser esse aqui, né, gente? Que é o som do TH. Em português, a gente tem vários dígrafos, né? A gente tem o CH do chocolate, a gente tem o LH do milho, a gente tem o NH do amanhã, aqui, aqui, né? A gente tem a letra Q junto com a letra U, né? A gente tem a letra G junto com a letra U. Isso aqui não encontra equivalência na língua inglesa. Isso aqui, nada disso existe em inglês. Mas existem encontros consonantais com sons específicos, como aqui, né? Se uma pessoa tenta, por exemplo, tem uma região em Portugal que chama Minho. Se uma pessoa de língua inglesa que não sabe nada de inglês tenta falar, eles vão falar min ho, porque o H tem som de R em inglês, então vai ser assim, min ho. Não vai sair minho, eles não sabem quem, eles não têm isso. Então, a gente tem a nossa, eles têm a deles. Já para começar de coração aberto, sem pensar, nossa, que troço difícil. Não é. Inclusive, eu acho o português mais complexo, ainda nesse âmbito também. Gente, ensinar um X para um estrangeiro, eu tive essa experiência. Senhor amado, coitados. O nosso X é espetacular. Então, vamos de coração aberto aqui, porque de fato a nossa língua assim, dá uma surra em inglês em alguns aspectos, é bem mais complexo. Aqui a gente começa pelo TH, já tentei convencer todo mundo que não é difícil, né? O TH é um som, assim como os que eu mostrei para vocês, só que ele envolve, e gente, não, se alguém aqui ainda tem, por favor, elimine isso antes das 8:30 da noite. É a língua encostando no dente. A língua aparece, gente. Em português, para muitos falantes, isso causa um certo desconforto. Isso é um traço, por exemplo, de pessoas que têm a língua presa. Sabe aquela que, a sopinha de maçã? A língua encostando na pontinha do dente. Então, isso é português. Em inglês, isto é fluência, isto é proficiência, isto é vida, de fato, é perfeito. Então, a minha língua aparecendo e falando think e this é a forma de pronunciar. Então, essa vergonha de mostrar a língua na hora de pronunciar, a gente vai limpando, tirando do nosso, assim, tirando da nossa mente e vai se permitindo pronunciar como ela de fato é pronunciada. Então, o que a gente faz muitas vezes, o TH costuma virar um F. I think, que sou bonito, gente. Sou bonito, mas tá errado. Think, não. I think, que é muito comum, especialmente os mais novinhos. Think. Sei lá, eles não vão entender. Aí, aqui não era um D, não, era um S. Perdão, foi digitação minha. Os asiáticos, I think, eles falam com som de S. Mas todos eles são variações. Não, pode ser que a pessoa não entenda o que a gente está falando. Então, e essa letrinha D tá aqui, tá faltando o S. Essa letrinha D é o do this. This is my class. Esta é a minha aula. This is, não, nada disso. Esse this, para quem já conhece great, para quem não conhece, é o pronome
demonstrativo este, né? Este ou esta. Não, não é som de D, gente. O que acontece é que algumas palavras não vai ter som, e vejam como o inglês é. Aqui nunca sai som. O que sai som ou não é aqui. A gente tem, apenas por, sim, curiosidade, né? Consoantes fortes. Isso em português também, né? Mas não faz diferença. A gente tem em inglês, que faz toda a diferença. Consoantes fortes, como o R, como D, o D. A gente tem várias consoantes, o G, que vão, conforme a gente pronuncia a letra, não o nome dela, mas a letra, existe vibração aqui na garganta. E a gente vai ter várias outras consoantes, como o V, como o P, como o B, que conforme eu falo o som, não há vibração na minha garganta. Então, quando eu falo o som do B, B, P, não há vibração. Mas quando eu falo G, aí vibra aqui. E isso, essa é a diferença do inglês. Algumas letrinhas, isso vai mudar um pouco a pronúncia das palavras. Preciso memorizar alguma coisa disso ou saber isso? Não necessariamente. Eu preciso viver a língua, porque a minha memória, essa memória relacionada a momentos genuínos, né? A vivência autêntica e significativa, que é o prazeroso, né? Aquilo que eu gosto, a música que eu gosto de cantar, o filme que eu gosto de assistir. Um aluno hoje compartilhou que ele assistiu o filme The Dark Knight, né? Que eu acho que é o primeiro, o segundo, é o que tem o Coringa. Ele assiste uma vez por mês. Porque ele já está no C1. Ele assiste uma vez por mês o mesmo filme. Então, é esse tipo de vivência. Ele não assiste para treinar inglês, ele assiste porque ele gosta, mas ele assiste em inglês. E eu não sei ainda se ele põe, né? Mas vou assistir em inglês, mas com a legenda em português quando eu tô começando a minha jornada, porque eu preciso entender. Senão, gente, é a brincadeira que eu faço com todos, vocês já conhecem. Quem já está aqui na jornada conhece. É largados e pelados, é sobrevivência. Não tô aprendendo muita coisa legal, tô sobrevivendo a uma experiência. Não faz muita diferença. Aqui, think, é só esse é voiceless, não tem som. É o que a gente fala de som átono e som tônico. Esse aqui é átono, não tem força. É quando a garganta não vibra. Think, que é o verbo pensar, né? Lá no prédio da IBM tem essa palavra bem grande na entrada. Think. Já o des parece um som de D, porque ele é como a letra D, só que a letra D com a língua encostando no dente, porque TH tem língua encostando no dente. Então tem a versão surda e a versão sonora. A versão átona e a versão tônica. Eu vou ao longo. Isso aqui é para vocês terem essa percepção. Quando eu falo algumas palavras, se eu colocar a mão na frente da boca, assim, é só um ventinho, é uma passagem de ar. Eu gosto de ventinho, que eu acho muito mais, né? Muito mais carinhoso, mas é uma passagem de ar. Já o this, não. Aqui. And then the letter H. Yeah, eu tô indo um pouquinho mais rápido porque eu tô vendo que eu tô falando um montão de coisa e o tempo tá passando rápido, my God. Isso aqui, para quem já é aluno regular, a gente vai ter no nosso próximo encontro, né? A gente tem um recesso na semana que vem. Nosso próximo encontro terá um teste deste. Vocês vão ter um textinho ali, mas não vai ser homework, vai ser lá na primeira semana de agosto, relax. Aqui, a letra H. A letra H é maravilhosa, gente, porque em português ela não tem som. Ela é o H do hora, o H do homem. Ela só vai ter som quando ela tá com CH, ou com NH, ou com LH. Fora disso, ela não tem som nunca. E aí eu peguei só os casos assim, os fáceis e os, jura? De inglês. Porque o R em inglês, em chinês, em outras línguas vai ter som de R. O H, perdão, tô dando spoiler. O H vai ter som de R forte, é um similar ao R forte. Não é exatamente um R, mas a gente não precisa se preocupar em detalhes de movimentação da boca. Ele é basicamente um som de R. Então aqui todo mundo conhece house, que é a casa, todo mundo sabe falar, parece o nome da balinha, né? Aquela balinha que antiga, halls. Só que essa daqui é house, ow. A outra é halls, o som é de O, é H-A-L-L-S, né? O nome da balinha que vem do Drops, mas a pronúncia é halls em inglês, né? Aqui é hot, yeah? Cold e hot.
Yeah. Estamos vivendo um inverno assim um pouco hot durante o dia, né? Mas aqui ele não deixa de ter o som de R. Então eu vou dividir em dois essa palavrinha quando eu falo. Eu vou falar Alzheimer. Não é Alzheimer como a gente fala aqui. A gente despreza o H, né, gente? Que é o nome do médico, né? Do profissional que descobriu a doença, né? Alzheimer. Yeah. Esse aqui é disruptivo. Beethoven. Não é Beethoven, é Beethoven em inglês. A gente aqui fala Beethoven, fala Alzheimer, mas eles não. E essa aqui é a melhor delas. A gente, assim, alguns brasileiros afortunados têm a oportunidade de visitar o Havaí. Eles visitam Hawaii. É Hawaii. Yeah. Então é diferente. R, o H tem som de dois R's, é forte. E não é R fraco, gente, é R forte, porque tem R fraco também, que é o próximo, né? Então, isso aqui é super disruptivo pra gente. A gente ouve a palavra Beethoven, que isso? É aquele músico clássico, compositor clássico. Yeah. Que dizem que copiou Mozart. Não tenho provas, não. Nem deixa essa polêmica pra lá, né, gente? Nem sei direito. E aí a gente tem o R fraco, que é o R de right, de car, de better. No começo ele é sempre fraco. Yeah. Esse aqui, a gente não fala alright, nesses daqui não, esse aqui mesmo. Aquele restaurant, que é isso aqui, ó, aquele R de restaurant, que é o restaurante. A gente fala pela garganta o R em português. Em inglês também tem, né? O house, é parecido. Mas não é assim. Aqui é right. Ninguém erra aqui, gente. Isso não é um caso de erro. Mas eu quero trazer essa percepção aqui. Essa percepção contrastiva entre esses dois aqui. Né? Esse aqui é um R rótico fraco de restaurant. Por exemplo, ride é o verbo andar. Ride a bicycle, andar de bicicleta. Hide é o verbo esconder. A única letra que muda é o R ou o H. Então, eu tenho alunos que falam, I hide my bike. Você esconde a bicicleta ou você anda de bicicleta? É diferente. Para a gente é tudo igual, para eles não. Então, a gente tem que ter essa percepção para se ajudar, né? Para ajudar a ficar mais confortável. E o car better, na pronúncia norte-americana, de uma forma muito geral, porque é um país tão grande, né, continental, ele é mais ou menos isso aqui, inclusive a IA fala desse jeito também, gente. Ele é meio caipira. Eu moro aqui no interior de São Paulo e eu venho da capital, mas a gente tem em São Paulo, no geral, a gente pronuncia um R de uma forma que tem essa percepção de caipira, né? Isso é uma percepção cultural, assim. Já na Inglaterra, esse R final não é pronunciado, eles aspiram. My call, meu carro. Better, não é better, mas better. Né? O T não muda, o R final não sai. Então tem esses detalhes. O inglês britânico é completamente diferente do inglês norte-americano em muitos aspectos. Esse talvez seja o mais deles, mais surpreendente. E aqui, esse quarto item é a letra L, que é outra coisa, gente. A letra L, em todos os outros países vizinhos, assim, e não vizinhos de fronteira, mas assim, quem está rodeando a gente aqui, né? Falando espanhol ou português em Portugal, ou falando italiano, ou falando espanhol. Esses países pronunciam a letra L como L em todas as palavras. Mas nós, brasileiros, temos essa prática disruptiva de pronunciar a letra L como U. Brasil, Portugal, mal, carnaval. É um U, é isso, carnaval, Brasil. Isso não existe em nenhum outro vizinho, digamos. O que os vizinhos fazem? Eles produzem o L como a gente produz. Existem dois L's, mas assim, para não ficar muito confuso. Quando a gente fala as palavras bola, escola, filho não, porque tem um H, né?
Fila, fila é melhor que tem só o L. A gente mexe a língua. Então, quando a gente fala, se vocês tentarem, vocês vão ver. Fila, escola, bola, a ponta da língua sobe. Aí o que acontece? A gente vai reproduzir esse padrão no inglês. Milk, não é milk. Milk, sei lá o que é isso. Ball, não é ball. Ball. People. A língua mexe, não dá para ver, mas a língua mexe, tem que mexer. Não existe L com som de U em inglês. Então, isso é uma das coisas mais brasileiras que se espelham, né, se refletem em inglês, mas não, de fato, não estão corretas. Então, quando a gente começa a perceber esses detalhes, o TH, como é que eu falo, que é a primeira palavra que eu ouço quando eu viajo, é thank you, né? Essa língua tocando no dente já vai deixar lindo. E é só ali, thank you. Não é em todas as sílabas, não, gente. É só naquele comecinho da palavra, naquele trechinho da palavra que tem o TH. É. Como matemática em inglês, mathematics. Mathematics. O resto vai igual. Mathematics. Yeah. Então, a gente vai ampliando a nossa visão, vai vendo como é que é o inglês em relação ao português. Aí, para fechar esses sonzinhos aqui, a gente tem o som, esse é um detalhe bem importante, é a consoante final. A gente sempre, em português, a gente tem consoante, vogal, consoante, vogal, consoante, vogal. Então, é um gato, é um livro, é uma parada. Quase, assim, são poucas as palavras em português que têm duas consoantes juntas, como pneumonia, pneu, advogado. Mas eu ainda estou procurando, eu não falo corretamente, digamos, e ainda não encontrei nenhum brasileiro que fale, ah, eu preciso de um advogado para o meu caso. Preciso trocar meu pneu. Ah, meu avô está com pneumonia. A gente fala pneumonia, pneu e advogado. A gente alonga a consoante, mesmo que ela não tenha uma vogal ali, a gente vai enfiar um sonzinho de E ou de I. Pneumonia, pneu, advogado. A gente coloca ali porque é o natural de português. Aí a gente replica isso para o inglês e fica o inglês meio esquisito, abrasileirado. Porque não é cat, é cat. Qual é o som do T? É isso que eu vou pronunciar. Esse som curtinho. Cat. Qual é o som da letra P? É? Então eu vou pronunciar stop. Não é stop. Stop a gente brincou hoje aqui na aula especial dos adolescentes. Mas no Brasil pode até falar stop. Mas em inglês, ou interagindo, né, com estrangeiros, é stop. Yeah. E a terceira, que todo mundo já conhece muito bem, né? Book. The book. Yelk, que é o som do K. Yeah. Então, essas consoantes finais são curtas, elas quase não saem. Yeah. Eu vou até pular para cá direto antes de ir para esta, que a gente já está fechando. Esse é um som muito comum do inglês, né? É o gerúndio e mais coisas, e umas coisinhas mais. Só que aqui é uma prova viva. As consoantes são muito curtas. O G é um nem sai direito. Aqui também, correndo, running. É N, é um E circunflexo com um N, gente. Eu sei que tá meio pequenininho, né? Quem tiver no telefone tem que dar uma ampliadinha. N é running, thing, coisa. Para quem vê o Stranger Things. Stranger Things. Olha lá o TH do outro slide. Things. E não tem G, não é things. Não preciso falar esse G, porque ele é muito curto. Então a letra G não é pronunciada. E aí fica thing, thing, uma coisa. E para fechar aqui, o S no final da palavra. A gente muitas vezes. Aqui é muito fácil, na verdade, gente. É só a gente não comer. Em português a gente fala, ai, ah, deixa eu tentar. Ah, preciso fazer umas coisas no centro.
preciso fazer umas coisas no centro. Umas coisas numa fala muito rápida. O português aspira o S dos plurais, né? Ai, essas pessoas, viu? Essas pessoas. Eu tô forçando e agora tá soando esquisito, mas no geral, se a gente perceber no dia a dia, a gente acaba suprimindo o S e o R das palavras em português. Em inglês, não. The dogs. Não. My friend is from Florianópolis. Yeah. I love cheese. Aqui é um som de Z, porque ele vai ter som de S, dizer igual português, né? Ah, por exemplo, massa e mesa. Tem som de dois S ou de um S só. O inglês não tem muito essa questão de dois S, um S só. Assim, ele é um pouco mais, ele é mais, digamos que heterogêneo, tem mais casos envolvendo a letra S, mas é muito simples, só não pode comer. Esse é o detalhe, gente, não pode comer. Não apague a sonoridade, que é o comer o S, né? Não, não apague, porque ele vai ali ser pronunciado. A gente muitas vezes esquece o is, a gente já está falando e não tá. Aí aqui eu vou passar de uma forma um pouco mais leve, porque isso aqui é mais técnico. É só para a gente saber, né? Para a gente poder ir ao longo da jornada percebendo. De novo, um convite à percepção. Isso aqui, esses slides anteriores que eu falei para vocês, o som das vogais, o som das consoantes, isso aqui deixa o inglês de todo mundo lindo, maravilhoso, porque é muito aplicável. Se vocês puderem, inclusive, sei lá, copia ou deixa salvo para vocês, inclusive visualmente, se puderem, isso faz uma diferença homérica, gente, na pronúncia. Isso aqui é mais para a gente se acostumar com a musicalidade, ao ritmo de fala. Então, eu vou fazer pequenos exemplos de frases aqui para vocês. O ritmo silábico, por exemplo, em português, para perguntar a idade, né? Deixa eu usar essas. Eu estou pensando aqui num dos exemplos que eu trouxe. Em português, a gente vai ter. Vou usar BR, mas isso aqui em Portugal também acontece assim. Mas em PTBR, né? Como a galerinha do videogame gosta de falar, né? Que é português do Brasil. Quantos anos você tem? Às vezes a gente vai eliminar. Na fala do dia a dia informal, a gente vai falar só o C. Quantos anos você tem? Ok. O inglês também faz isso, né? Mas eu vou aumentando. Eu não falo quantos anos você tem. Não. Eu falo, quantos anos você tem? Oi, tudo bem? Quantos anos você tem? Para dar esse estresse, essa entonação de pergunta, eu vou subindo até falar mais forte no final. Eu não falo, oi, quantos anos você tem? Credo, esquisito, né? Parece que deu tilt na pergunta. Deixa eu falar de novo, né? Então, em português, a nossa musicalidade, ela vai subindo. Assim, quantos anos você tem? Ah, sim. Em inglês não é assim, gente, é o oposto. Então, é só para ter essa percepção de fato. How old are you? Não é how old are you? É meio esquisito. Não. Aí, às vezes, eu tô falando com muitas pessoas e eu tenho um propósito diferente ali. Mas, no geral, oh, hi, how old are you? Porque em inglês tem outras soluções, né? A gente, para quem já está no processo já sabe, para quem está chegando agora vai saber agora, spoiler. A pergunta em inglês tem uma inversão na ordem das palavras, então aqui já está claro para mim que é uma pergunta. Então a minha entonação, a minha forma de falar muda. Esse tema aqui, gente, ele nem dá tanto trabalho assim. É que às vezes a gente não sabe exatamente aonde falar ali, então parece que ficou meio esquisito. Mas é uma questão de ritmo. Esse ritmo vai deixando, ele vai trabalhar muito mais na nossa confiança do que, assim, propriamente dito, em correção de erros. As pessoas não costumam errar aqui. Mas é muito interessante para a gente observar como é que pronuncia, porque a gente olha para aquele grafado e vai ficar confortável, eu sei para onde eu vou. Aqui, agora fala o inglês, o português assim, quantos anos você tem? É a sílaba forte. Em quantos, a sílaba forte é quan. Em anos, a sílaba forte é an. Em tem, é uma sílaba só, né? Então, quantos anos? Eu vou pela sílaba forte. Em inglês não funciona dessa forma. Ele é acentual.
que é um termo técnico, na verdade, né? Ele tem essa cadência. Ah, é uma pergunta, então eu vou subir, né? Uma pergunta de informação, inclusive, né? Então, o nosso inglês fica meio robótico quando a gente não faz isso. Por isso tem gente que fala um inglês meio assim, meio, desculpem o termo, mas esquisitinho, porque tá nessa forma, tá com interferência desses outros ritmos. E isso aqui, gente, é muito curioso, porque ele vai mudar para o espanhol, e vai mudar para o italiano, e vai mudar no francês. E, lógico, existem coincidências e alterações, e diferenças. E quando a gente vê, eu lembro que eu estudei italiano durante 1 ano e meio da minha vida, lá em 2016. Comecei em 2015 e interrompi em 2017 o curso. E eu tentava falar, e eu já dava aula de espanhol, né? A gente tem inglês e espanhol disponíveis aqui na escola. E a professora falava, então, você está pronunciando as palavras direitinho, mas eles não cantam assim. Porque tava tão difícil de eu tirar o espanhol do meu italiano que eu tava falando numa entonação diferente, num ritmo diferente. Deu trabalho, mas assim, deu resultado na época, mas eu não estava pronta ainda, porque eu não estava conseguindo perceber o ritmo do italiano. Então, ao viver a língua, gente, eu não estava vivendo a língua o suficiente. Aí eu comecei a viver um pouco mais para poder tirar essa interferência de uma língua na outra. Aí a gente vem para outras palavrinhas que a gente pensa, nossa, é assim que fala, né? Para quem já está no processo, isso daqui é chover no molhado, né? Preaching to be converted. Mas aqui, para quem está começando a jornada, é interessante. Algumas palavrinhas, por exemplo, isso aqui não é um for. For é o número 4. Esse é um for. I'm doing this for my boss. I'm studying English for traveling. Não é for bem fechado. É um for, é curtinho. Olha aqui, o for é o número. 1, 2, 3, 4. Esse é um for curtinho. É muito pequena a diferença, mas aí a gente vai aos pouquinhos percebendo e vai entendendo o que está sendo dito. Isso daqui ajuda muito com listening, para entender. Happy birthday to you. To. É um A. Ah, mas escrito com O aqui. Mas é aquele schwa. Porque isso daqui nunca é a sílaba forte, nunca. É sempre uma sílaba, é uma palavrinha funcional. Então é sempre mais fraquinho. Esse aqui é o can, que pode ser. Porque vai ser can, tanto nos Estados Unidos quanto na Inglaterra. I can speak English. Na negativa, ele vai ter uma mudança. Vai ser can't nos Estados Unidos, mas can't na Inglaterra. Então, esse mantém a vogal cheia é da Inglaterra. Faltou um UK aqui que eu não coloquei, de fato, na minha dica. E a última aqui é o and, né? Rock and roll. A gente fala and, não fala o D, porque o D, o som é não sai. And rock and roll, yeah. You and I, yeah. É assim. Então, a gente para de falar igualzinho tá escrito e vai falando de uma forma mais neutra, bem fraca. Essas palavrinhas aqui são funcionais, gente. É muito fraco, na verdade. Então, ela some muitas vezes. E aqui, expandindo um pouco, né? Esses são os curtinhos que vão sumindo. Eles vão se ligando, as palavras vão se ligando. E aqui, isso aqui é para o pessoal do avançado. Então, meninas e meninos de níveis básicos, A1, A2, B1, fiquem tranquilos. Isso aqui, B2 e C1, escutem com muita atenção. É isso aqui que deixa a gente, que faz a diferença para aluno de avançado que já está com um tempo de vivência, já tem uma bagagem ali, que é ligar uma palavra na outra, né? Eu tenho uma amiga que mora em Florianópolis. Ela é paulistana, mas mora em Florianópolis. Ela adora escrever o que ela fala. Ah, a vida tá meio difícil, sacumé, né? Sabe como é? Né? Isso aqui em Minas também acontece bastante, né? Sabe como ela escreve no WhatsApp assim: ah, a vida anda dura, sabe como é, né? Porque a gente faz isso. Isso daqui é linking words. Basicamente, o que eu vou falar aqui de inglês, esse primeiro quadrinho, é basicamente isso aqui. Eu vi um adesivo maravilhoso num carro. Oncotô. Eu cheguei a fazer essa brincadeira com alguns alunos. Oncotô. Era uma cidadezinha, sei lá, Divinópolis, não sei, né? Onde é que eu estou?
Ai, gente, eu achei o máximo. É o máximo. Minas é maravilhosa demais. É isso. Então, é este detalhe aqui. É a mesma coisa, gente. É o chá pra lá da música da Rita Lee. Mas o chá pra lá, eu só falei rapidinho todo mundo junto. Que é mais ou menos que um não mudou o outro. Como aqui, turn it off. Turn it off. Esse toff tá bem britânico, né? Eu acabei deixando britânico porque ele é mais gráfico. O inglês britânico é mais fácil. É mais gráfico. Não sei se é mais fácil, não, mas é mais gráfico. Falei errado. Turn it off. Turn it off. Não falem separado. Turn it off. Parece que a gente está fazendo ditado, não que a gente está falando. No começo, tudo certo, mas depois de um certo tempo de jornada, o ideal é fazer esse linking. Yeah, turn it off. Yeah. A diferença do britânico para o norte-americano é que esse T vai virar um som de R, porque o T perde força. Basicamente é isso. Turn it off. A gente tem a gente prolonga também tem em português, mas não essas letras, né? Não dessa forma. Sabe quando a gente fala, e aí, como você está? Eu estou bem. Eu não falo bem, eu falo bem. Olha só, eu falei duas vogais, mas a palavra tem uma só. Por exemplo, quanto você tirou na prova de matemática? Eu tirei 10. Não. 10 parece avaliação de escola de samba, né, gente? Eu tirei 10. Parabéns. É 10 que a gente fala, é 3. 1, 2, 3. Mas não escreve 3. Vejam bem, a gente tem isso no português. A gente alonga o som. É isso aqui, intrusive J and W. É esse detalhe, é esse som alongado. Tanto que essas letras aqui, o J e o W, são sons que é basicamente como essa letra I que grudou no E aqui. É a mesma coisa. Então, quando eu falo I am, olha lá, I am. Se eu falo I am Karen, tá parecendo um robozinho, né? Falando I am Karen, I'm 47. I am. Esse am foi alongado, é esse som. E go on, de música do Titanic, da Celine Go On, da Celine Dion, né? My heart will go on, yeah, meu coração continuará. Go, não é go on, a gente não separa, a gente junta tudo, go on, yeah. É assim, isso, ganha esse som de U, que é a letra W que está representando aqui. Outra coisa, essa elision, isso aqui é muito comum, some a letra. É mais ou menos o que a gente faz quando a gente escreve. Olha lá, de novo, gente, eu fico advogando por inglês, né? Eu vou falar com o meu chefe, por exemplo. Eu preciso que você não, assim, me acompanhe numa cirurgia. Vou falar com o meu chefe para avisar que nesse dia eu vou precisar me ausentar. Algumas pessoas não só falam, todos nós falamos, eu falo assim, vou falar, mas escrevem no WhatsApp. Vou falar com o meu chefe. Vou falar. Eu estou fazendo uma elision. Eu estou tirando o U, eu estou tirando o R, porque eu já não pronuncio mesmo. Em inglês também faz isso. Um exemplinho bem suave aqui, no próximo dia, né? No dia seguinte. Next day, não é next day. Eu não preciso falar um T. Por quê? O T com o D é mais forte e acaba suprimindo o som do T. Next day, não é next day. Não precisa. Na verdade, o T vai sumir em muitas. Next day, next line, next everything. Ele não vai ser falado em quase praticamente nenhuma ocorrência dele. Mas se a palavra é sozinha, eu estou numa fila lá, sei lá, nos Estados Unidos, na Austrália. Next. Aí eu vou falar um t, porque eu estou falando a palavra sozinha, claro, né? E o último aí para a galerinha que já está, né, com uma bagagem bastante importante. Essa assimilação, isso aqui, gente, é uma coisa, né? Tem vários exemplos, mas não por conta do nosso tempo de aula hoje não daria para mergulhar neles. Isso fica para a segunda parte, né? A aula de pronunciação de pronúncia 2. Pronunciação é uma tradução horrorosa, né? Para English. Aula de pronúncia 2. Quando a gente fala don't you, você não. Tem aquela música para quem, acho que a Duda não vai conhecer, mas para quem é acima de 40, 35,
tinha uma banda, acredito que elas ainda estão em atividade, Pussycat Dolls. E elas tinham Don't you wish your girlfriend was wrong like me? Don't you? E elas escrevem assim, inclusive, o nome da música, Don't you. Você não queria? Isso aqui é um universo, né, de coisas, é um recurso mais sofisticado da língua, por isso eu estou falando aqui em especial com o coração do pessoal do B2 e do C1. Mas é isso, don't. Porque esse tch junto com o som do i vai ficar um tch, vai virar o sonzinho do hambúrguer fritando. Tch. Don't. Yeah. E vejam que o Y tem um som forte, isso aqui é aquele schwa que a gente aprendeu, é o A, que a gente falou lá no comecinho. Don't you, não é don't you, don't you. Yeah, de novo, as coisas vão se repetindo, por isso a repetição é tão potente, né, gente? That's it. And then, no que na questão de entonação, a gente tem planos, tem frases mais planas, assim, em português, porque a gente vai muito pela sílaba forte e a nossa entonação vai dizer se é uma afirmativa, uma negativa ou uma pergunta. A estrutura não vai mudar quase nada. Em inglês vai. Então a gente vai ter rising and falling o tempo todo. O tempo todo. Então, aqui, gente, isso aqui ele precisaria de um pouco mais de exemplos, né? Mas, no geral, a gente vai subir e descer em inglês com uma frequência maior que em português. Esse é o detalhe. Então, ah, por exemplo, eu queria ir para a praia, mas está meio frio. Eu não mudei muito. Eu queria ir para a praia, mas está meio frio. Não é assim, né? Em alguns lugares talvez, né? Mas é mais ou menos isso. O inglês fez ou menos isso. I'd like to go to the beach, but it's a little cold. O inglês tem digamos que de uma forma muito, talvez grosseira de falar, ele tem mais exageros, porque é o recurso que ele tem para falar. Português tem outro tipo de recurso, então ele sobe e desce um pouco menos. Mas tem gente que fala assim, normalmente é por interferência de outra língua, né? Eu queria ir para a praia, mas está muito frio. Basicamente, este é o padrão do inglês, copiado para a língua portuguesa, só de forma de brincadeira, mesmo de forma jocosa. Então, aqui a gente vai ter esse sobe e desce da voz, e a gente vai percebendo ao longo. Então, às vezes a gente olha e fala, que esquisito que ele falou. O ideal não, a gente começa mais forte e termina mais fraco em português, na grande maioria dos contextos. Em inglês não é assim, ele vai subir muitas vezes, ele sobe no final de uma pergunta sim ou não, né? Por exemplo, Are you married? Você é casada? Você é casada? Não. Are you married? Em inglês sobe, em português desce a voz, né? O tom da voz. Ele desce quando a pergunta é de formação, como eu perguntei para vocês. How old are you? Então, are you married? Você é casado? How old are you? Quantos anos você tem? Pergunta de sim ou não. Pergunta de informação. Há dois tipos de pergunta, né? E a gente tem essa variação. Isso aqui é uma coisa que a gente vai percebendo ao longo da jornada. Se não percebe, a gente vai falar tudo igual. Mas aí parece que a gente vai ter que repetir porque não ficou do mesmo jeito, ficou diferente. Para fechar, meus amores, aqui a gente tem as minhas dicas. Aquelas lá são baseadas em estudo linguístico, aquilo é o que os linguistas falam. Até agora eu copiei linguistas e compilei para colocar aqui. Aqui é minha voz falando. Perdão. Aqui é a Karen falando. O que a gente mais. Esse finzinho, especialmente para quem está começando. Para quem está lá nos grupos de nível básico ou está pensando em começar a estudar inglês, já fechou e vai começar de fato. Para vocês, isso aqui a gente já consegue colocar em prática na aula 2, vamos colocar assim, que a aula 1 é muito expositiva. E final não tem som de nada, gente, nada, não é Aline. Se o meu nome é Aline em português, falo Aline. Em inglês, my name's Aline. Não se pronuncia, inclusive esse E aqui também deveria estar com um cinzinha. My name, não é my name. E final não tem som de nada. O verbo ter em inglês, have, acaba no V. I have two children. Tenho dois filhos. Ou duas filhas, né? Children não tem gênero marcado. Então, é name, Alene,
have, acaba na consoante. Acostumem-se com isso. Isso aqui, vocês já começam na frente de 50% dos estudantes, quando conseguem produzir assim. O sonzinho do GH, por exemplo, do high. High five, né? Que é aquele toque, né? Que era um programa de criança também australiano, e acho que ainda tem. Esse high, que é o alto, né? É a mesma coisa do high de oi, tudo bem? Fala high, não tem, GH não tem som de nada. Quando a gente conta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A palavra eight, mesma coisa. Não tem som de nada. O GH são letras que aparecem apenas para grafia, é um padrão gráfico, não é padrão não é padrão fonético, não se pronuncia. Então, acostumem-se a não pronunciar essas duas letrinhas. Aqui no exemplo é um exemplo um pouco mais rebuscado, né? I worked through the night. Eu trabalhei durante toda a noite. Through é o drive-thru da Casa da Esfia, para quem é aqui de Indaiatuba. Para quem é de São Paulo também. Aqui tem paulistanos, tem indaiatubanos e tem campineiros também. E, Karine, eu não sei onde você está, depois você vai me contar. Aqui, a gente tem o drive-thru. McDonald's tem em todo lugar, é mais seguro. E Burger King também. Pode ver, eles escrevem isso aqui, ó. Through. Mas a palavra completa é through. Ou seja, viu o GH? Desconsiderem. Ele não tem som nunca. Yeah. Outro detalhe que a gente erra desde a primeira aula. O T-U-R-E, que é um chur. Olha aqui, o E de novo não pronuncia. Então, a gente pensa, o futuro. Perdão. Em inglês, future. Falei todas as letrinhas, arrasei. Só que falei letra a mais. Não é future, é future. Nature. Yeah. Olha lá, letra U com L vira um som de A. Culture. Olha como fala cultura. E eu, como boa aluna de inglês, falei culture, future, nature muito tempo da minha vida, gente. Muito, muito. Fica a dica. É chur. Libertem-se desse E final, porque ele não é pronunciado e fica muito mais linda a pronúncia de vocês sem ele. Aqui a escultura também. Sculpture. É um chur. Não churi, como a gente imagina que seja. Esse aqui é o erro mais comum. Eu acho que não tem nenhuma pessoa que tenha vindo assim, na minha experiência, que já soubesse disso, porque não é perceptível, gente, isso não conversa, não dialoga com a nossa cultura, com o nosso padrão fonético, com nada, né? Então a gente tem que ir ao longo da jornada, limpando esses detalhes, são naturais, né? E aqui as variações do I e do U. A gente tem que olhar, na verdade, com muita, digamos, com um olhar muito aberto para as palavras, né? Porque a gente fala, esse I, ela falou que tem som de E fechado, né? Então é 1, 2, 3, 4, 5, 6, não é six, é six. Perdão, falei bastante hoje, sorry. Mas aqui já não é E, aqui é I, fine. Então a letra I nunca vai ter som de I, e mesmo não vai ser nunca. Ou ela vai ser um E circunflexo fechadinho, ou ele vai ser um I, de fine, nice. Night, por exemplo. E a letra U também não vai ter som de U nunca, gente. Não é som de U, não é U. U em inglês são dois Os de Us. Curto ou longo, lembra? O U vai ser ou U, como em university, unicorn, student, ou vai ser som de A, como em umbrella, que é a musiquinha da Rihanna lá, bem antiga, né? O guarda-chuva. E, curiosamente, gente, é o study, que é o som do um né? Um aberto, um study. Ou seja, o aluno é o student, mas o estudar é o study. Yeah. Que coisa, né? E aqui, deixa eu só ver, porque eu já estou estourando o horário de vocês, mas já estou no penúltimo, agora tá bem, bem pouquinho. As terminações, né? Esse daqui, pronunciation, né? A música do Psirico, né? Revelation. Essas daqui
eu não vou nem pronunciar o T, nem o I, nem o O. Vai mudar tudo? O T-I-O-N soa shan. Pronunciation. Na verdade, aqui eu coloquei o T, mas depois os exemplos estão com S também. Eu misturei os dois, perdão. Aqui o S vai ter som de J. Television. Esse I-O-N tem som an. E ele muda a consoante antes dele. Então é television, é pronunciation. Yeah. Aqui, ele tá aqui, na verdade. Agora que eu vi que eu coloquei para cá. Então esse S vai virar J. E isso não é nem só para o I ou N, também vai ser para o IA junto, como o continente, Asia, Malaysia, Indonésia. Vejam que coisa. É muito disruptivo. Não é nada intuitivo para gente. Então, esse S nunca vai ser Z, esse T nunca vai ser T, nunca. Não é o que está grafado. E o R fraco, o H forte. Aquilo que a gente já falou lá. O restaurant, que é diferente do Shanghai. Shanghai. São duas palavras, são duas partes da palavra. São duas juntas. Aqui a gente falou tudo isso lá, né? Alzheimer, Beethoven, Hawaii. E o R, aí a gente volta, a gente tem um R fraco aqui, volta pro R fraco aqui. Olha lá o carro. Não é Range Rover, é Range Rover. Yeah. Um desbravador, né? Range Rover. Então, para ficar claro, o H é forte, o R é fraco. Yeah. E o M, esse aqui ficou tão clarinho, né? O M, fecha a boca. Yeah, mas esse aqui eu nem vou detalhar muito, que eu já falei para vocês lá em cima. My dears, esta era a nossa aula. Vocês vão receber a apresentação. Eu só preciso tomar água para falar. Falei bastante hoje. A garganta vai falhando, perdão. Muito obrigada pela presença de vocês. Eu sei que eu fui bem teórica. As nossas aulas não são assim, no geral, mas essa era uma aula de entrega especial que eu queria oferecer para vocês, das nossas aulas especiais durante o mês de julho. Lá na primeira semana de agosto a gente volta para nossa rotina, para quem já é aluno, a gente começa uma rotina nova para quem está chegando, mas sempre com a diferença da aula vai ser a participação de vocês, claro. Vocês vão ter que pôr a mão na massa, né? Com um pouquinho de vergonha, sem vergonha, com o que tem para hoje, tropeçando, confiante, como for, vocês vão ter que pôr a mão na massa. Vocês já conhecem a dinâmica, muitos aqui já conhecem a dinâmica, vai ser assim. Então, agora eu vou continuar online, para quem quiser conversar comigo, fiquem à vontade para ficar. Eu vou parar a gravação da aula agora.